Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações do nosso Vasco da Gama. E tem informação sobre o comando técnico, né? O Vasco que está aí com o interino Emílio Faro como treinador, e bom, a informação de hoje, dada pelo Carlos Brasil, é que o Vasco vai seguir com o interino Emílio Faro no comando da equipe. A gente vai conversar sobre isso aqui e vamos falar também sobre outros assuntos, né? Hoje teve um jogo treino lá no CT Moacir Barbosa, os reservas do Vasco jogaram e venceram. Vamos atualizar aqui informações médicas também, né? Sobre Marlon Gomes, sobre Juninho e sobre os jogadores do Vasco que voltaram de Maceió com um probleminha ali na barriga, né? Isso mesmo que você está pensando. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta, recadinho do OneFootball. Você que ainda não baixou o OneFootball tá dando mole, mas basta você vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball, um aplicativo gratuito, parceiro aqui do canal Machão da Gama. E você que é apaixonado por futebol, assim como eu, meu amigo, vai baixar agora, né? De graça, você pode acompanhar as informações do Vascão e assistir futebol ao vivo sem pagar nada por isso. Campeonato alemão, campeonato chinês, vários campeonatos europeus com transmissão do OneFootball, beleza? Você pode baixar também através do QR Code que apareceu agora na sua tela. Então bora lá, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da 1xBet. 1xBet que é parceira aqui do canal Machão da Gama e dá um bônus para quem é assinante aqui do nosso canal. Isso mesmo, basta você ir aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e tem também o nosso código promocional. Você que quer começar a fazer sua fezinha, final de semana, tem muito jogo aí para fazer aquela apostinha, né? Na 1xBet você tem um incentivo a mais. Indo aqui no nosso link que está no comentário fixado e usando o nosso código promocional, o valor que você depositar para começar a apostar na 1xBet vai dobrar. Isso mesmo, botou 50 vai virar 100, botou 10 vira 20, botou 30 vira 60 e assim por diante. 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama, paga bem, paga certinho e o link está no comentário fixado. Bom, e a gente começa aqui falando de um jogo treino que foi realizado hoje no CT Moacir Barbosa. Os reservas do Vasco venceram o Barra da Tijuca por 1-0. O Vasco publicou informações no site oficial, né, dizendo que em preparação para a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama disputou na manhã deste sábado um jogo treino contra o Barra da Tijuca no CT Moacir Barbosa. O Vasco venceu por 1-0 com um gol do atacante Fábio Gomes. A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos e contou com a participação dos jogadores que não começaram jogando o último compromisso diante do CSA lá em Maceió. Os titulares que jogaram lá contra o CSA, que jogaram não, né, que entraram em campo contra o CSA, porque jogar ninguém jogou, realizaram trabalho na academia. A escalação do Vasco foi a seguinte: Halls, Léo Matos, Quinteiro, Zé Vitor e Paulo Vitor, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Sarrafiore e Eric, na frente, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. O Vasco venceu por 1-0 com gol do Fábio Gomes, que ainda não teve muitas oportunidades, né, no time principal do Vasco. Vem jogado aí muito pouco, né, entrando apenas nos minutos finais. Eu estou curioso para ver um pouco mais do Fábio Gomes. Enfim, jogo treino contra o Barra da Tijuca, um time inexpressivo aqui do Rio de Janeiro, e os reservas do Vasco venceram por 1-0. Bom, e agora vamos aqui com atualizações médicas, né, porque o médico do Vasco, o Gustavo Caldeira, atualizou as informações de Marlon Gomes e Juninho e também informou que 6 jogadores do Vasco voltaram lá de Maceió com gastroenterite, a famosa dor de barriga, né? Dor de barriga, não vou falar a palavra aqui que é feia não, mas é isso mesmo aí que você está pensando, né? Lá em Maceió tá com um surto, né, de rotavírus, que é um vírus que causa realmente um probleminha na barriga, a pessoa vai muito ao banheiro, né? Acho que vocês conseguiram entender o problema que 6 jogadores do Vasco voltaram de Maceió. Então o médico do Vasco, Gustavo Caldeira, atualizou essas informações, falou também sobre Marlon Gomes, que está evoluindo muito bem, falou sobre Juninho, e eu vou deixar aqui o próprio médico do Vasco atualizando essas informações. Gustavo Caldeira informando sobre o estado médico dos jogadores do Vasco. Aproveitando para atualizar os atletas, aproveitando para fazer esse controle pós-viagem, mesmo com todo o aparato que a gente mandou para Maceió, ainda assim 6 atletas se apresentaram hoje com sintomas de gastroenterite. Aí variáveis, desde os mais sintomáticos até os poucos sintomáticos.
mas todos eles já tratados e medicados. Em relação ao Marlon Gomes, ele segue evoluindo muito bem na fisioterapia, segue passando pelas fases de fisioterapia até chegar na transição e aí iniciar a transição com preparação física. Juninho, um caso um pouquinho mais adiantado, já saiu da fisioterapia, já iniciou a transição com a preparação física e continua evoluindo também muito bem. Bom, é isso, né? Os jogadores não devem preocupar para a próxima partida, até porque a partida é só no próximo domingo, dia 28, contra o Bahia. Exceção do Marlon Gomes, né? Apesar de estar se recuperando bem, o Marlon Gomes ainda não deve ter condições contra o Bahia, quem sabe contra o Guarani em São Januário. E bom, esse jogo contra o Bahia, existia também a expectativa do Vasco anunciar aí um novo treinador, né? Nesse ato que vai ter agora de 10 dias de preparação, etc e tal. Nem são 10 dias mais, né? Porque já se passaram aí sexta e passou hoje também sábado. Então agora o Vasco tem 8 dias, né? Até o próximo jogo contra o Bahia. Mas enfim, a informação de hoje, informação oficial do Vasco, né? O Vasco veio a público informar que Emílio Faro tem o apoio total do departamento de futebol e do elenco e neste momento está mantido como treinador do Vasco da Gama, né? Foi um comunicado ali emitido pelo Carlos Brasil, que ainda é o gerente de futebol do Vasco, trabalha ali ao lado do Paulo Brax, né? Mas o Paulo Brax ainda não tem a caneta, porque a 777 de fato ainda não assumiu, ainda está acontecendo um processo burocrático. O Carlos Brasil veio ao público para passar confiança ali ao Emílio Faro e garantir que neste momento ele está mantido como treinador do Vasco. Então é bem provável, né, que o Emílio Faro seja mantido aí para o jogo contra o Bahia e também para essa reta final aí de Série B do Campeonato Brasileiro. Vou deixar o próprio Carlos Brasil falar em áudio que foi enviado aí pela assessoria de imprensa do Vasco da Gama. Confira. Boa tarde a todos. Atendendo aos pedidos que vocês têm feito ao Paulo, Brax e a mim, entendemos que seria importante, a nível de esclarecimento, o Vasco se pronunciar sobre o atual momento da temporada. Em primeiro lugar, pessoal, vale esclarecer que o Emílio Faro hoje é o nosso treinador e tem o apoio de todo o departamento de futebol, assim como do elenco. Nós vamos seguir focados, como sempre estivemos, na obsessão pelo acesso e temos trabalhado com a chegada da 777 para proporcionar isso ao clube. Reforçamos nossa confiança no grupo, no trabalho que vem sendo desenvolvido desde o início da competição e que nos credenciou a permanência no G4. Saudações vascaínas, um abraço. Então tá aí, né? Como eu disse no vídeo anterior aqui do canal, a primeira edição de hoje, a tendência, assim, conhecendo o Vasco, era que realmente eles iam empurrando com a barriga o Emílio Faro, né? E o Vasco é isso, né? É torcer para dar certo, cara. É torcer pro Emílio Faro conseguir um bom resultado contra o Bahia, conseguir vencer o Guarani e a gente conseguir conquistar esse acesso sem muitos sustos, né? Porque o Vasco só vai mudar mesmo, só vai atrás de um treinador, só vai ter uma medida assim emergencial, podemos dizer, se a vaca for pro brejo. Se perde pro Bahia, não consegue ganhar do Guarani, se embola todo na competição, aí eles vão no desespero atrás de um treinador. Pode ter certeza disso. Porque no Vasco as coisas só funcionam assim. Enfim, o Net Vasco publicou uma enquete, né? Perguntando se o torcedor é favorável, se o torcedor aprova a permanência do Emílio Faro até o final da Série B. E está passando aí o resultado, até o momento, 66% são contra, né, a permanência do Emílio Faro. Mais de 3 mil votos ali contra a permanência do Emílio Faro, achando que o Vasco deve contratar um outro treinador, enquanto 1.530 são favoráveis, né? Então, assim, a grande maioria da torcida nesse momento queria um outro treinador. Eu acho que o sentimento não é nem em questão ao Emílio Faro, né? Eu acho que o torcedor gosta do Emílio Faro e o Emílio Faro está entregando até mais do que ele pode entregar, porque ele várias vezes já disse que ele não é treinador, que ele não quer continuar como treinador, mas o Vasco vai insistindo em cima do Emílio Faro, né? Então, assim, na minha visão, o Emílio não tem culpa, ele está tentando fazer o trabalho dele da melhor forma possível. O próprio já disse, né, que não tem intenção de ser treinador de futebol, mas o Vasco segue brincando com o perigo. Enfim, isso é Vasco da Gama, né? Fazer o quê? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!